Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao MWF1, o programa de hoje para falar tudo o que aconteceu nesse final de semana no Grande Prêmio da Emília-Romagna, grande prêmio que já foi chamado Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, e a Fórmula 1 aterrissou pela primeira vez na sua casa na Europa para uma série de corridas no continente europeu, e a primeira foi nesse circuito lendário, que é o circuito de Imola, que em 2025 pode ter recebido sua última edição. O contrato da Fórmula 1 com o circuito de Imola encerrou agora na temporada de 2025. Existem algumas possibilidades da Fórmula 1 voltar a Imola ano que vem de novo, porque Imola vai ser substituído pelo circuito de Rua de Madrid. E esse circuito de Rua de Madrid talvez não fique pronto até o ano que vem, e Imola pode voltar ao calendário da Fórmula 1 mais uma vez ano que vem. Mas antes de falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Imola, eu estou aqui com MWF1 mais uma vez. Aonde, pessoal? Sempre na KVM Audiovisual, KVM, a casa do MWF1. Estou aqui hoje com o Lucas, com o Wesley aqui fazendo toda a produção aqui do programa para vocês. Mais uma vez, KVM, muito obrigado pela parceria. É uma honra estar aqui na nossa casa e obrigado pela força de sempre, KVM Audiovisual. E agora, sem perder muito mais tempo, porque tem muitas coisas para serem faladas sobre esse final de semana, e vou começar aqui com a Ferrari que chegou em Imola com uma certa responsabilidade de conseguir dar volta por cima nesse final de semana no seu grande prêmio local. A Ferrari, Itália, melhor dizendo, que tem dois circuitos no calendário da Fórmula 1, Imola e Monza, e o primeiro deles foi justamente no Grande Prêmio de Imola esse final de semana. Eu separei essa imagem para vocês aqui do Charles Leclerc na variante alta, A gente vê o carro do Leclerc com as 4 rodas fora do chão, o Leclerc, assim como Hamilton, tentando fazer o melhor possível para salvar o ano da Ferrari, mas esse final de semana, mais uma vez, a Ferrari sofreu bastante. Eu vou falar sobre isso ao longo do programa de hoje, mas só mais um complemento em relação à situação da Ferrari. Eu até falei durante as transmissões da Band esse final de semana, eu acho que a Ferrari talvez tenha errado na seguinte coisa. A Ferrari, como a própria Ferrari falou no início da temporada de 2025, ou melhor, ainda no final da temporada de 2024, que iria mudar 99% do carro de 2025. Ou seja, tudo praticamente que foi utilizado no carro de 2024 não seria utilizado no carro de 2025. E isso não é tão comum, porque normalmente as equipes, e principalmente as equipes que foram bem numa temporada, elas tentam aprimorar o carro de um ano para outro. Não simplesmente mudar, ou melhor, totalmente mudar o carro inteiro. E para quem não lembra, ano passado, a Fórmula 1, a gente falou muito da Red Bull, que dominou a primeira metade da temporada com Max Verstappen, a McLaren, que cresceu muito na segunda metade do ano passado, mas a Ferrari, pessoal, para quem não lembra, foi a vice-campeã de construtores ano passado. Vice-campeonato esse que acabou sendo decidido na última etapa do ano passado, ou seja, a Ferrari teve um ano competitivo, foi a segunda. E aí quando você pega um carro que na média foi bem, vice-campeões de construtores, e vocês mudam completamente o projeto desse carro para tentar dar o pulo do gato, pode dar certo, mas muitas vezes tem uma chance maior de não dar certo. E até agora, aparentemente não deu certo. A Ferrari alega que tem que introduzir no seu carro uma suspensão traseira que permita o carro andar na altura que a eficiência aerodinâmica é melhor. Eles têm esse problema, a gente lembra que no Grande Prêmio da China esse ano o Hamilton acabou sendo desclassificado pelo consumo excessivo da placa que fica debaixo do carro ali, e isso tem muito a ver com a dificuldade que a Ferrari tem de andar na altura ideal com os carros, mas realmente até agora não disse ao que veio. Esse final de semana na corrida tiveram um resultado mais ou menos positivo, mas foi uma coisa um pouco circunstancial, uma corrida bastante confusa, safety car e tudo mais, mas de qualquer maneira a Ferrari aí começou um final de semana sofrendo bastante e o Charles Leclerc aí avoando na variante alta no circuito de Imola. Agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns dados já na terceira sessão de treinos livres, onde as equipes e pilotos fazem as suas simulações de classificação. E lembrando que Imola é um circuito muito importante largar bem, porque as ultrapassagens não são tão fáceis assim. Então eu trouxe aqui os resultados para vocês,
A gente vê, né, que o Lando Norris e o Oscar Piastri se revezaram nas duas primeiras colocações, mais uma vez na terceira sessão de treinos livres, ficaram na primeira e na segunda colocações, separados apenas por 1/10 de segundo. Max Verstappen, que foi o terceiro, ficou menos de 2 décimos em relação ao Lando Norris, e ali a gente já viu que o composto médio desse final de semana, que era o C5, era quase tão rápido quanto o C6, que foi utilizado pela primeira vez nesse final de semana. Os outros destaques dentre os 10 primeiros, eu diria que foi o Isaac Hadjar ali na 7ª colocação, ele que andou muito bem ao longo do final de semana inteiro. E na 10ª colocação, a gente já vê o Hamilton tomando quase 1 segundo, tomando 9 décimos do Lando Norris na terceira sessão de treinos livres. Passando aqui para a próxima página da classificação do treino livre 3, Fernando Alonso ali, seguido por Oliver Berban, que andou muito bem nesse final de semana, Lance Stroll, Leo Lawson, Gabriel Bortoleto na 16ª colocação. E agora, pessoal, um destaque aqui para a posição do Yuki Tsunoda, 17º a 1.2 do mais rápido, que foi o Lando Norris, e a 1.1 do Max Verstappen. Por que eu estou dando esse destaque para o Tsunoda? Quando a gente pega para a próxima tela aqui, classificação, a gente vê essa imagem do Tsunoda, né, logo no início do Q1, né, a primeira volta rápida do Tsunoda, e a gente vê a seguinte coisa. Na variante Villeneuve, que é a curva 4 e 5 aí do circuito de Imola, a gente vê o Tsunoda com o carro metade em cima da zebra. Passando aqui para a imagem de dentro do carro do Tsunoda, olha só o carro do Tsunoda mais da metade praticamente em cima da zebra. E por que eu separei essa imagem para vocês aqui? Esse foi exatamente o motivo que fez o Tsunoda perder o controle da sua Red Bull e ter um acidente bastante forte, que graças a Deus o Tsunoda não aconteceu nada com ele, mas a sua Red Bull, por outro lado, ficou bastante danificada. Vou mostrar para vocês aqui o mesmo ponto do circuito com o Oscar Piastri. Olha só a diferença de onde está o carro do Piastri para onde está o carro do Tsunoda. O Tsunoda, mais uma vez, metade do carro em cima da zebra, na parte da zebra que já tem ondulações, e quando ele volta para o circuito, quando o Tsunoda sai de cima da zebra, o carro já volta pulando, totalmente desequilibrado, e com isso ele acaba perdendo o controle. Mais uma vez aqui para vocês, a imagem do carro do Piastri e o resultado final dessa tentativa que não deu muito certo por parte do Tsunoda foi isso aqui, pessoal. Tsunoda bateu, capotou, destruiu sua Red Bull. A gente vê aqui a imagem aérea, né, o carro do Tsunoda bastante danificado. E a parte principal é o seguinte. O Tsunoda, assim como aconteceu com o Leo Lawson no começo desse ano, ele vem tendo muita dificuldade para ter um bom desempenho com a Red Bull. Eu diria que na média o Tsunoda está indo um pouco melhor do que o Lawson foi, embora o Lawson tenha andado apenas as 2 primeiras etapas desse ano com a Red Bull. E lembrando, né, pessoal, que o Lawson é muito menos experiente do que o Tsunoda. E o Tsunoda, mais uma vez, esse final de semana, andando sempre muito distante do Max Verstappen. O Max Verstappen, que durante todas as sessões de treinos livres, mesmo na sexta-feira, quando ele reclamou muito do carro, ele andou bem à frente do Tsunoda. E o Tsunoda, na classificação, cometeu esse erro. E ele mesmo disse, olha, foi um erro estúpido, não precisava ter feito isso na primeira volta de um Q1, mas isso para mim é um piloto que está se sentindo extremamente pressionado, não vem conseguindo ter bons resultados com um carro que o seu companheiro de equipe, Max Verstappen, está sempre andando no pelotão da frente, e por isso eu acho que um erro, como o próprio Tsunoda falou, um erro meio bobo, meio fora de hora na primeira volta de um Q1, acabou comprometendo muito o final de semana do Tsunoda. Então eu torço muito para que isso não tire o resto de confiança que o Tsunoda tem nele mesmo, porque seria uma pena, mas de qualquer maneira não ajuda nada a situação, a confiança e o momento do Tsunoda, e além do prejuízo, não só no campeonato, mas também o prejuízo financeiro, né? Lembrando que com as novas regras da Fórmula 1, com o teto orçamentário batida, esse dinheiro sai também do teto orçamentário. Então o Tsunoda causou também, além de tudo, um prejuízo financeiro bastante grande para a equipe Red Bull. Agora vamos passar para a continuação do Q1. Torcedora do Franco Colapinto, aí, que acabou também tendo um acidente no Q1, a gente vê a seguinte coisa. Max Verstappen, no final do Q1 era o mais rápido, Piastri, Alonso, Stroll, as 2 Aston Martins ali nas primeiras colocações,
Russell, Gasly, Norris, Antonelli, Sainz, Berman. E aqui, pessoal, no Berman é o ponto-chave. No final do Q1, o Berman tinha pulado para a 10ª colocação naquele momento, tinha passado com esse tempo para o Q2 e tinha com o tempo dele tirado o nosso querido Gabriel Bortoleto, que fez um excelente trabalho na classificação, mais uma vez andou muito bem nas sessões de treinos livres, todas, se eu não me engano, à frente do seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, e na classificação no Q1 também ficou à frente do Hülkenberg. Mas com esse tempo do Berman, o Gabriel, que nesse momento estava na 15ª colocação, caiu para a 16ª e com isso ele não faria parte do Q2. 16º não tinha entrado para o Q2. A FIA fez uma análise que demorou mais ou menos uns 40 minutos para entender se o tempo do Berman tinha sido feito antes ou depois da bandeira vermelha. Para quem não entende o porquê essa análise, é porque quando você tem uma bandeira vermelha na pista, todos os tempos deixam de ser válidos. A cronometragem para naquele minuto. Agora, o que foi muito esquisito é que na hora que o Berman fez o tempo dele, na tela estava marcando ainda bandeira verde e logo na sequência, uns 2, 3 segundos depois, apareceu o aviso, como vocês estão vendo na tela agora, de bandeira vermelha. E com isso, essa análise demorou aí 40 minutos mais ou menos e no final das contas decidiram isso aqui, que o Gabriel Bortoleto manteve a 15ª colocação, a volta do Berman foi eliminada e ficou com a volta que ele havia feito anteriormente e os 5 pilotos que ficaram fora do Q2 após o término do Q1 foram Liam Lawson, que mais uma vez foi superado pelo seu companheiro de equipe muito menos experiente, Isaac Hadjar, Nico Hülkenberg, Ocon, Berman e o Tsunoda, que tinha batido logo no começo do Q1, pessoal. Passando aqui agora para o resultado do Q2, a gente viu a seguinte coisa. Carlos Sainz, que pegou um vácuo do Hülkenberg, além da Williams está andando mais uma vez muito competitivo esse final de semana, acabou terminando o Q2 na primeira colocação, mas a parte mais importante foi o seguinte, Piastri e Norris mais uma vez muito próximos, Piastri na segunda colocação, apenas 2 centésimos de segundo à frente do Lando Norris, seu companheiro de equipe. Russell na quarta e Verstappen na quinta, a gente vê o Verstappen ali na 5ª colocação, mas uma 5ª colocação apenas 2 décimos, menos de 2 décimos em relação ao mais rápido foi o Carlos Sainz, e a gente vê como a Fórmula 1 está num momento muito legal, né? Do primeiro ao 10º, que foi o Albon, 3 décimos de segundo, ou seja, 3 décimos de segundos separaram da primeira colocação, que foi o Sainz, ao 10º, que foi seu companheiro de equipe, Alexander Albon. Passando aqui agora para o começo do Q3, a gente vê a seguinte coisa, mais uma vez, quando a pressão subiu, a gente vê que o Lando Norris, infelizmente para o piloto inglês, acaba tendo um pouco mais de dificuldade para lidar com a pressão. O Lando Norris, que durante o final de semana inteiro andou muito próximo do Piastri, no Q3, que é onde a fase da classificação, onde o grid entre os 10 primeiros é definido, logo no começo ele ficou na 3ª colocação, após todos os pilotos que tinham feito as suas primeiras tentativas, o Norris na 3ª colocação, a mais de 1 décimo em relação ao Piastri, e ali o Verstappen mostrou que realmente a evolução que a Red Bull conseguiu ter da sexta-feira para o sábado realmente foi impressionante. O Verstappen reclamou muito da Red Bull na sexta-feira, não teve um resultado muito bom, não foi competitivo. Já no sábado, tanto no TL3 quanto na classificação, vinha andando muito bem. E na primeira tentativa dos pilotos no Q3, o Verstappen tinha sido mais rápido, seguido por Piastri e Lando Norris. E mais uma vez o destaque para mim, Hadjar, nesse momento na 5ª colocação, além de as 2 Aston Martins entre os 10 primeiros, Stroll e Alonso, assim como as 2 Williams, acompanhados do Gasly. Ah, uma coisa que eu esqueci, pessoal, vou voltar aqui uma tela para trás, voltando ainda ao final do Q2. Ali é uma parte que realmente foi muito decepcionante para a Ferrari e para a torcida da Ferrari, os tifoses que compareceram em peso, como sempre, no circuito de Imola. A gente vê Leclerc na 11ª colocação e Hamilton na 12ª colocação. Essa é a parte dessa tela mais importante, mais uma vez eu peço desculpa porque eu esqueci de comentar sobre isso. Realmente muito decepcionante para a Ferrari não conseguir colocar
nenhum dos seus 2 carros entre os 10 primeiros no Q3. No início do final de semana, o Hamilton deu uma declaração, né, que realmente era muito triste a Ferrari estar disputando ali a 7ª e 8ª colocação, que é o que aconteceu entre ele e o Leclerc do Grande Prêmio de Miami, né, que deu toda aquela controvérsia, toda aquela situação desagradável. E logo no final de semana seguinte, justamente no Grande Prêmio local, os 2 pilotos não conseguem chegar nem ao Q3. Leclerc na 11ª e Hamilton na 12ª, e por aí eles ficaram. A segunda tentativa do Q3, né? E para mim esse foi um ponto que eu fiquei muito impressionado com o Piastri. Por quê? O Piastri já tinha feito uma volta boa, só que era uma volta que foi 5 centésimos mais lenta do que a volta do Max Verstappen, que foi excelente. E nessa parte da classificação, pessoal, quando o Piastri vinha completando ali a parte final da sua segunda tentativa no Q3, o que me chamou muito a atenção foi o seguinte: ele pegou tanto trânsito no final no final da pista, e esse circuito de Imola, por ser um circuito mais antigo, é um circuito bastante estreito, e a gente vê ali na freada da Rivasa, ele tendo que passar um carro por fora. No slide seguinte, ele passando um outro carro, ali é um Williams, se eu não me engano, entre a penúltima curva e a última curva. E logo depois tinha mais um carro ali antes da última curva, e isso, por mais que esses pilotos tenham feito o máximo possível para sair do caminho, isso atrapalha, isso desconcentra. E mesmo assim o Piastri foi lá e conseguiu conquistar mais uma pole position, e o resultado da classificação após o Q3 foi esse aqui. Piastri primeiro, seguido por Max Verstappen. George Russell acabou colocando a sua Mercedes na 3ª colocação. E pessoal, olha o Lando Norris. Lando Norris, na segunda tentativa no Q3, quando todos os pilotos praticamente melhoraram seus tempos, o Norris não conseguiu nem melhorar o tempo que ele tinha feito e ficou ali praticamente 3 décimos atrás do seu companheiro de equipe. E isso realmente, pode voltar aqui, Luquinhas, por favor, isso realmente tem sido uma dificuldade para o Norris. E o estranho é o seguinte: o Norris, que sempre teve como um ponto muito forte dele na Fórmula 1 as classificações, esse ano as classificações vêm se tornando um fantasma, um pesadelo para o Lando Norris. E a gente sabe, né, que numa categoria como a Fórmula 1, que está extremamente competitiva, quando você não classifica bem, quando você acaba perdendo parte da corrida para voltar para as posições aonde você deveria ter largado, isso realmente compromete muito o resultado da corrida. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, em Miami, na última etapa, quando o Norris também não largou bem, acabou se envolvendo ali no incidente com o Verstappen, foi lá para trás, até ele chegar na 2ª colocação, o Piastri naquela ocasião já estava longe dele. E esse final de semana aconteceu uma situação semelhante. Nesse caso, por não ter classificado bem, largou na 4ª colocação, até ele conseguir voltar lá para o pelotão da frente, demorou algumas voltas, e com isso os líderes já estavam longe do nosso querido Lando Norris, que mais uma vez sempre teve como seu ponto forte velocidade, classificações, e esse ano vem sendo a maior dificuldade dele até o momento. Vamos passar aqui para a corrida agora. Trouxe aqui uma imagem para vocês da largada, que olha pessoal, a largada foi muito legal e foi um momento decisivo dessa corrida, principalmente para o Max Verstappen. Mas vamos lá. George Russell, entre os 3 primeiros, foi o piloto que melhor largou. O George Russell, inclusive, esse ano, ele tem um recorde de tempo de reação. O que é o tempo de reação? É do momento que apaga o farol vermelho, ou os faróis vermelhos, e o piloto sai. O recorde do George Russell são 23 centésimos, se eu não me engano, ou seja, o piloto que reagiu mais rápido em alguma corrida esse ano, não lembro que grande prêmio que foi. Então realmente tem um tempo de reação muito rápido, que isso obviamente tem um lado muito benéfico nas largadas, de você sair um pouquinho antes que todo mundo e com isso largar melhor. E nesse final de semana teve mais uma vez um tempo de reação e uma largada muito boa, um procedimento de largada muito bom também, tanto que a gente vê nessa primeira imagem aqui, o George Russell já colocando ali o seu carro ao lado do Max Verstappen. Quando a gente passa aqui para essa próxima imagem, que é um pouco antes da freada da variante da Tamborella, ou seja, metros ali depois da largada, a gente vê que o George Russell, inclusive, estava aí meio carro à frente do Max Verstappen
e colado no Oscar Piastri. Quando a gente vai aqui para a imagem on-board de dentro do carro do George Russell, olha isso aqui, ele praticamente empurrando o carro do Piastri e o Verstappen nesse momento não dá nem para ver. O Verstappen já estava ainda mais para trás em relação ao George Russell. E aí, pessoal, o que aconteceu? George Russell colado, Verstappen não estava nem aparecendo na imagem ali da câmera on-board de George Russell, e de repente na próxima imagem a gente vê isso aqui. Olha aonde está o Max Verstappen, ao lado do Piastri na primeira perna da variante da Tamburello, e olha onde está o George Russell. E por que eu digo olha onde está o George Russell e olha onde está o Max Verstappen? Nesse momento, como vocês podem ver ali no onboard do Russell, do lado direito da tela, o Russell está falando no rádio e ele falou a seguinte coisa: o que o Piastri está fazendo? E o que ele quis dizer com essa frase que ele falou com o seu engenheiro? Ele quis dizer a seguinte coisa: como é que o Piastri permitiu que o Max Verstappen fosse por fora e ultrapassasse e assumisse a liderança da corrida naquele momento? E por que isso chega para mim ser engraçado? Realmente, o Max Verstappen fez uma manobra espetacular. Só que quando o Russell vai lá e critica o Piastri por ter permitido que o Max Verstappen tenha feito isso, eu acho o seguinte: eu não acho que o Piastri e nem o próprio Piastri acha que ele fez uma excelente largada. Ele acha de fato que deu ali uma oportunidade que não deveria ter dado para o Max Verstappen. Mas olha o George Russell, vou voltar uma imagem para vocês. Olha a diferença do George Russell em relação ao Piastri metros antes da freada, ou estava ali praticamente encostado no carro do Piastri, e olha a distância do carro do Russell pro Piastri nesse momento, enquanto o Max Verstappen foi lá e ultrapassou os dois. Então, pessoal, eu achei engraçado o Russell criticar o que o Piastri fez, ou o que ele permitiu que o Max Verstappen fizesse, porque o Piastri não fez uma bela largada, uma bela curvão nesse momento, mas a do Russell foi bem pior. Se o Max Verstappen não tivesse passado o Piastri, pelo menos na frente do Russell, ele tinha entrado. Cabe ali uns 3 carros entre o Piastri e o Russell, que segundos antes não cabia ali uma folha de papel. Então realmente achei muito engraçado ali quase que o sujo falando do mal lavado. Piastri fez a largada, uma primeira curva muito ruim, e Russell foi ainda pior, mas no final das contas quem se aproveitou disso foi o Max Verstappen, que a imagem aqui de fora a gente vê ele lado a lado com o George Russell, e na sequência a gente vê aqui ele já bem à frente tanto de Russell quanto de Piastri. E pessoal, por que a vantagem do Verstappen na largada foi tão grande? O Piastri errou, o Verstappen foi muito bom. O que aconteceu? Para mim, foi a combinação das duas coisas. O Piastri realmente ele foi um pouco cuidadoso demais na largada, e na minha opinião, isso aconteceu por quê? Quando você está num carro de corrida, seja o carro que for, primeiro de tudo, a visão nos espelhos ela é muito limitada. Então, quando você vê normalmente o carro que está logo atrás de você. Então, o que eu acho que aconteceu, eu vou voltar uma imagem aqui para trás. Aqui, ó. O que eu acho que aconteceu nesse momento aqui, o Piastri viu o Russell quase encostado nele, ele ficou na parte interna para se proteger do Russell, e eu acho que o Piastri nem imaginou que o Max Verstappen fosse mergulhar por fora e ultrapassar ele na primeira perna da variante Tamburello. Então, para mim, realmente, óbvio, foi um erro do Piastri, o próprio Piastri fala que realmente deu uma bobeira na freada da Tamburello, mas para mim, ele nem viu que o Verstappen estava ali e ele estava preocupado com o Russell, e o Russell, na visão dele, realmente ele estava protegido do Russell, tanto que o Russell nem esboçou uma tentativa de ultrapassar. Mas realmente, eu acho que foi isso que aconteceu. A outra coisa importante que aconteceu foi o seguinte: você pega essa imagem de fora aqui, quando o Piastri e o Russell ficam na linha ali interna, mais ou menos no meio do circuito, aquele ponto não é o traçado. Aquele ponto é mais sujo, tem menos aderência. E ficou um corredor aberto para o Max Verstappen bem no traçado, na parte limpa, na parte mais emborrachada. E por que isso é importante? Quando um piloto está na parte limpa e mais emborrachada, ele pode frear muito mais próximo da curva, porque ele tem aderência para isso. Quando você está na parte suja do circuito, você tem que antecipar o seu ponto de frenagem, justamente porque você tem menos aderência. Então, quando você antecipa o ponto de frenagem e tem um piloto na parte limpa que freia mais tarde, o resultado final
é justamente esse aí. Verstappen foi lá, ultrapassou os dois. Agora interessante que essa manobra do Verstappen, utilizando essa situação que eu acabei de explicar para vocês, de estar no ponto mais limpo, estar um pouco atrás e poder frear um pouco mais tarde, não é a primeira vez que o Verstappen fez isso. Eu trouxe aqui para vocês agora uma imagem de uma situação muito parecida num circuito diferente. Essa imagem aqui, para quem não lembra, é de 2021, o Grande Prêmio do México, 2021, aquela temporada espetacular entre Verstappen e Hamilton pela luta pelo título. Aqui aconteceu a seguinte coisa, lá na primeira fila, os dois pilotos da Mercedes, né, Hamilton e Bottas, seu fiel escudeiro, ainda na Mercedes, os dois largaram na primeira fila e o Verstappen na segunda fila. A gente vê ali que os dois pilotos da Mercedes tentaram fechar ali o caminho para o Verstappen. Na imagem anterior aqui, a gente já vê o Verstappen por fora, mais uma vez, na linha limpa do traçado. A gente vê de novo o Hamilton e o Bottas ali mais para o lado esquerdo da pista, tentando bloquear o Verstappen. Lógico, é meio impossível bloquear com uma pista dessa largura. E o Verstappen mais uma vez na parte limpa do circuito, aqui ainda um pouco atrás dos dois pilotos da Mercedes. Já na próxima imagem, a gente vê que o Verstappen ultrapassa na freada os dois pilotos da Mercedes pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar o que aconteceu em Imola. Está na parte mais limpa, na parte emborrachada, pode frear mais tarde e os dois pilotos ali, tanto Hamilton quanto Bottas, na parte interna, muito mais suja. E percebam, pessoal, do lado esquerdo da tela, como tem uma poeira atrás dos carros que estão do lado esquerdo da tela. Do lado direito da tela não tem poeira nenhuma. Por quê? Porque ali é o traçado, ali é mais limpo, tem mais aderência e ali o Verstappen mais uma vez se aproveitou disso para acontecer o quê? Na entrada da curva 1, ultrapassar todo mundo e sair da curva 1 na primeira posição. Então, pessoal, não foi a primeira vez que o Verstappen fez isso. É sorte? Lógico, é uma oportunidade que apareceu, mas o piloto nesse momento tem que ser muito sagaz, muito experiente e ter um tempo de reação no sentido tomar uma decisão, tomar a decisão certa no momento certo, e isso acontece em frações de segundos. E o Max Verstappen conseguiu fazer isso e ali ele realmente colocou a primeira mão na taça do Grande Prêmio de Imola. Dando sequência aqui, passando rápido agora para vocês, ainda na primeira volta, uma situação aqui, um pouco de falta de sorte, mas também tem a ver com traçado, com pista limpa, com pista suja, ou melhor, parte da pista limpa, parte da pista suja, que foi isso aqui. A disputa entre Leclerc e Gasly. Gasly que andou muito bem no final de semana inteiro, e nesse momento o Gasly achou que fosse ser atacado pelo Leclerc, decidiu deixar ali o lado interno para o Leclerc, caso atacasse ele, para não ter um contato entre os dois carros, e com isso a gente vê que o carro do Gasly um pouco afastado da zebra interna, da tangente ali, caiu na sujeira. A gente vê a imagem de fora aqui, o Gasly mais uma vez já um pouco fora do traçado, na parte suja do circuito, que tem muito menos aderência, como eu falei para vocês agora há pouco, e o resultado foi isso aqui, ó. Gaslyzinho na brita, levantando poeira ali, e ali a sua corrida ficou muito, muito comprometido. O Gasly que andou muito bem no final de semana inteiro. A Alpine, que é a Renault, tem um carro muito bom. A gente sabe que o motor da Renault é um pouco mais fraco que os outros motores da Fórmula 1 e mesmo assim, com frequência, o Gasly com a Alpine andando entre os 10 primeiros, só que nesse momento, infelizmente para ele, acabou ficando com a sua corrida muito comprometida. Agora, pessoal, é aquilo que eu falei em relação ao Lando Norris, né, o fato de largar mais para trás, o prejuízo que isso traz para ele nas corridas. A gente vê que ele conseguiu ultrapassar o Russell e chegar na terceira colocação após 11 voltas. Então, realmente, depois de 11 voltas, você voltar a andar no pelotão que você deveria estar desde a classificação, que é ali entre os 3 primeiros, o Norris, mais uma vez, em função de uma classificação ruim, demorou 11 voltas para chegar na terceira colocação, e quando ele chegou na terceira colocação, ele já estava nesse momento a 6 segundos atrás do Piastri e a mais ou menos 8, quase 9 segundos em relação ao Max Verstappen, que era o líder da corrida naquele momento. Então, isso demonstra o tamanho do prejuízo do Norris em função de o seu ponto forte até ano passado ter se tornado seu ponto mais fraco esse ano, que é a classificação, principalmente na fase decisiva, que é o Q3. E aqui, pessoal,
um momento também muito importante da corrida. A gente vê, esse é o momento da parada do Piastri, na volta 14. E por que isso foi importante? Antes da corrida, as equipes, algumas achavam que a corrida seria de 2 paradas de boxe. A Pirelli deu até um gráfico ali antes da corrida começar, que a previsão da Pirelli era ter apenas uma parada de boxe, e não 2. E quando a corrida começou, um dos primeiros pilotos que foi para o box foi o Russell. Mas o Russell não estava bem. O carro do Russell na corrida, desde o começo, o Russell vinha reclamando do carro e tudo mais. O Piastri não, o Piastri, vou voltar uma imagem aqui para trás, o Piastri até a 11ª volta, ele parou na 14ª, voltando para a 11ª, ele estava na segunda colocação, a 2 segundos do Max Verstappen, que era mais ou menos a mesma distância que ele estava do Verstappen desde o começo da corrida, e de repente a McLaren vai lá e para o Piastri na volta 14 de 63. Olha só quanto de corrida ainda tinha até o final. E se passar aqui para a próxima tela, é o momento da parada do Norris. O Norris parou na volta 29, ou seja, andou mais do que o dobro do que o Piastri com o mesmo composto de pneu. E aqui, pessoal, voltando aqui, esse momento a McLaren enterrou a corrida do Piastri. Por quê? Quando isso aconteceu, eu estava comentando na corrida, o que eu achei é que a McLaren ia tentar o famoso undercut. Para quem não sabe o que é o undercut, é você parar um pouco antes em relação ao carro que está à sua frente, quando você tem uma distância pequena, para voltar com pneus melhores e conseguir superar esse carro quando você sair do box, voltando para a pista com mais velocidade, mais aderência, e quando o carro que estava à sua frente parar também, você conquistar a posição dele nas paradas de boxe. Só que quando você faz isso, você não pode acontecer a seguinte coisa. Quando você volta para a pista depois de trocar o pneu com pneus novos, depois de trocar o pneu para pneus novos, você não pode voltar para a pista no trânsito. E é exatamente isso que aconteceu com o Piastri. A McLaren parou ele na volta 14, talvez para tentar o undercut em relação ao Verstappen, voltaram o Piastri no trânsito, ou seja, ele tinha pneus bons, mas voltou no trânsito, ou seja, não conseguiu tirar o proveito da maior aderência, porque Imola é um circuito muito difícil de ultrapassar, apenas uma zona de abertura de asa móvel, e com isso o Piastri ali condenou a chance de vitória que ele tinha em relação ao Max Verstappen. Mais uma vez aqui, Lando Norris parando na volta 29, ou seja, andou mais do que o dobro que seu companheiro de equipe para trocar o pneu, e logo na volta seguinte, aí foi um pouco de falta de sorte por parte do Lando Norris, aconteceu isso aqui. O carro do nosso querido Ocon quebrou, e aí tivemos a entrada do safety car virtual, e Max Verstappen, que além de estar muito rápido, ainda deu sorte de, não só ele, assim como vários pilotos que não tinham parado ainda, fazer a sua parada no safety car virtual, e com isso eles perderam ali em média 10 segundos a menos em relação aos pilotos que pararam com bandeira verde. Nesse momento da corrida, quem acabou parando de novo foi o próprio Piastri. Aproveitou que a sua corrida já estava bem prejudicada, aproveitou esse momento do safety car virtual e colocou ali um jogo de pneus duros para voltar para a prova. E aí, pessoal, a sequência da corrida foi o seguinte: o que a Ferrari tinha feito até então? Bom, o Hamilton não tinha feito muita coisa. O Leclerc, no começo da corrida, acabou ganhando algumas posições. O Leclerc largou com composto médio, se não me engano, e o Hamilton com composto duro. E o Hamilton, logo no começo da corrida, além de tudo, ele perdeu a posição para o Kimi Antonelli. Ou seja, depois da primeira volta, na primeira volta, melhor dizendo, ele já estava atrás do Kimi Antonelli. E aí, ele demorou isso aqui que vocês estão vendo, 34 voltas para superar o Kimi Antonelli na pista. Ele até conversou com a equipe Ferrari, se poderia tentar fazer um undercut em relação ao Antonelli logo no começo da corrida, porque ele estava vendo que estava difícil ultrapassar o Antonelli, que não estava com ritmo, não estava bem na corrida, e o Hamilton demorou mais da metade da corrida para conseguir superar o piloto italiano, que fez a sua estreia no seu grande prêmio local, aí no grande prêmio de Imola. Foi muito legal a gente ver o Kimi Antonelli, que levou seus colegas de escola para o circuito. Essa semana passada tiveram imagens dele chegando na escola com Mercedão, então realmente é um contraste tão legal de se ver. Um menino jovem, praticamente uma criança que está na escola ainda, que também é piloto de Fórmula 1.
Então, para mim, esse final de semana, eu acho que, como eu já falei várias vezes, para todos os pilotos estreantes, a primeira temporada tem que dar um desconto muito grande e a primeira corrida, muito próximo da sua casa, no caso do Kimi Antonelli, tem que ter um desconto maior ainda. A pressão é maior, os amigos estão lá, familiares e tudo mais. E o Kimi Antonelli, diferentemente de Miami, que é uma pista que ele não conhecia num formato sprint, ou seja, só tiveram uma única sessão de treinos livres, ele foi lá e fez a pole position para classificação sprint. Imola é um circuito que já conhecia, não andou bem ao longo do final de semana inteiro, na corrida também não estava bem, e o Hamilton, com tudo isso, demorou 34 voltas, e na volta número 34 foi lá e superou o piloto que substituiu ele dentro da equipe Mercedes. E aí, pessoal, quando nós chegamos na volta 46, o nosso querido Kimi Antonelli, que eu estava falando nele agora, teve um problema com o motor da sua Mercedes, acabou parando o seu carro mais ou menos aí no mesmo ponto que o carro do Ocon parou, e ali tivemos mais um safety car. A classificação ali entre as primeiras colocações, como é que estava naquele momento? Verstappen na primeira colocação, e vocês veem ali a diferença entre ele e o Norris, 18 segundos, ou seja, ele poderia fazer uma parada com o safety car, trocar e voltaria na primeira colocação, mesmo que o Norris não parasse. O Norris, por sua vez, ele estava a 13 segundos, como vocês podem ver aí, à frente do Piastri. Ou seja, se ele parasse, ele perderia a posição na pista para o Piastri, caso o Piastri não parasse, e foi justamente isso que aconteceu. Lando Norris parou, assim como Verstappen também, e quando voltou para a corrida, a gente vai ver a tela cheia aqui, o resultado era o seguinte: Verstappen na primeira colocação, Piastri, que ganhou a posição do Norris porque o Norris parou e ele não, e foi para segundo, e o Norris em terceiro. Só que isso foi bom para o Piastri, foi ruim para o Piastri? Eu, na verdade, acho que foi ruim, porque quando o Piastri não parou, justamente para ganhar a posição em relação do Norris, que é o que aconteceu, ele ficou numa situação muito desfavorável de pneus. A gente vê Verstappen com pneus novos, Norris atrás dele com pneus novos e ele com pneus já naquela fase mais ou menos de 20 voltas. Ou seja, tinha uma defasagem, uma diferença muito grande entre os pneus do Piastri em relação ao seu companheiro de equipe. E nesse momento da corrida aconteceram duas coisas. Primeiro, o Norris falando com a sua equipe dizendo a seguinte coisa: olha, eu não estou pedindo para inverter as posições, mas para eu ter alguma chance para ganhar a corrida, talvez fosse interessante o Piastri pelo menos não dificultar a minha ultrapassagem. A equipe nem lembro que a equipe respondeu, mas obviamente ele pediu uma coisa, ou deu uma jogada ali, jogou um verde ali para dizer o seguinte coisa: pô, dá para inverter para eu tentar passar o Verstappen? E eu acho que isso não era bem o momento do Norris fazer isso, porque a gente sabe que na McLaren os dois pilotos estão disputando o campeonato, não tem ordem de equipe, já estava na parte final da corrida. Então realmente ali, o que eu acho que o Norris tinha que fazer é atacar o Piastri e tentar ultrapassar ele o mais rápido possível para ter alguma chance de chegar no Verstappen, caso essa chance existisse. Mas, de qualquer maneira, a primeira coisa que ele fez foi pedir para a sua equipe. A equipe não mandou acontecer nada e, para minha surpresa, aconteceu a seguinte coisa: a relargada foi dada na volta 53 de 63 voltas total da corrida, ou seja, tinham 10 voltas para o final da corrida. O Norris só passou o Piastri na volta 58. Foi uma excelente manobra, mas demorou ali 5 voltas para acontecer essa manobra. Quando a manobra aconteceu, só faltavam 5 voltas para o final da prova e com isso o Verstappen já estava, como vocês podem ver na tela ali, 4 segundos à frente dessa disputa. Ou seja, quando o Norris superou o Piastri, que demorou mais uma vez 5 voltas para ele efetuar essa ultrapassagem, o Verstappen já tinha desaparecido 4 segundos na frente dos dois e com 5 voltas para o final da corrida, obviamente, a chance de qualquer coisa acontecer em termos de vitórias para o Norris era praticamente inexistente. E aqui, na parte final da corrida também, na volta 60 de 63, a gente teve um momento também decisivo na corrida, que foi o seguinte: fica meio ruim para vocês verem aqui, a gente está vendo o Leclerc na parte aí principal da tela, e do lado esquerdo da tela, atrás da tarjeta ali dos tempos, a gente vê só a roda do carro do Albon. O Albon tentou ultrapassar o Leclerc na curva Tamborello, na variante Tamborello, por fora, o Leclerc não deu espaço para ele, ele acabou passando reto ali
e com isso perdeu não só a posição que ele estava tentando conquistar em relação ao Leclerc, mas acabou também sendo superado pelo Hamilton, que vinha atrás do Leclerc ali, que também não tinha parado, estava com os pneus totalmente destruídos, e acabou com isso o Hamilton ultrapassando o Albon, e na volta seguinte aqui, como vocês podem ver, o Hamilton também ultrapassando o Leclerc na parte final da corrida. O Leclerc tinha pedido também para colocar pneus nesse segundo safety car. A Ferrari, na minha visão, errou com o Leclerc. Por quê? Quando o Leclerc pediu para parar no box, né, a primeira coisa que a Ferrari fez foi o seguinte: disse para ele que o Hamilton não iria parar para troca de pneus naquele momento. E o Leclerc falou a seguinte coisa: eu não quero saber o que o Hamilton vai fazer. Eu quero parar porque meus pneus estão acabados e tem muita gente parando para trocar pneu. Então, quando você pergunta para o seu engenheiro se posso parar para trocar pneus e ele responde que o seu companheiro de equipe não vai parar, primeiro, eu não estou perguntando isso. Não é isso que eu quero saber. Começa daí. Só que daí fica ainda pior. Logo na sequência que o engenheiro do Leclerc deu essa resposta para o Leclerc, o Hamilton foi lá e parou. Embora, mais uma vez, o Leclerc não estava perguntando o que o Hamilton ia fazer ou deixar de fazer, mas o engenheiro dele respondeu em relação ao Hamilton e o Hamilton foi lá e parou. E qual que foi o motivo que a Ferrari falou para o Leclerc que ele não deveria parar? Pelo seguinte, ele falou assim: olha, nós só temos pneus macios. Os macios, mais uma vez, esse final de semana, eram os compostos C6. E o Leclerc falou assim: tá, mas vai ser melhor esse pneu do que o pneu que eu estou, que era um pneu duro com bastante quilometragem já. E pessoal, por que eu acho que a Ferrari errou? Quando a corrida relargou, a gente vai ver aqui, na parte final aqui, faltavam 10 voltas, né? Quando eu mostrei para vocês aqui, faltavam 10 voltas para acabar a corrida. O pneu C6, ele não é tão mais macio do que o C5. A gente viu que o C5, né, que nesse final de semana foi o composto médio, alguns carros, como a própria McLaren, a Red Bull, fizeram 30 voltas, ou seja, metade da corrida com o C5. E a primeira metade da corrida consome muito mais pneus do que a segunda metade, ou do que principalmente as 10 voltas, que é o que faltava para acabar quando a corrida foi reiniciada na parte final depois do safety car. Porque o carro está mais leve, porque a pista está mais emborrachada, porque a temperatura normalmente está um pouco mais fresca, ou seja, na verdade, aquele pneu C6, e no caso do Leclerc, assim como o do Hamilton também, como eles não foram para o Q3, eles tinham os pneus novos C6, porque eles não chegaram na fase final da classificação, então tinha pneus novos para usar nessa fase da corrida. E eu acredito muito que um pneu C6 zero para dar 10 voltas ia ser muito, muito melhor do que um pneu duro com já 15 voltas de quilometragem nele, faltando 10 voltas para o final da corrida. Então, para mim, a Ferrari errou, e eu acho que esse tipo de erro, que na minha visão é um erro muito básico, não precisa fazer muito, não é tão difícil entender que naquele momento o pneu C6 zero era melhor do que um C4 usado, e para mim isso vem do clima, da pressão em função de um ano muito abaixo das expectativas por parte da Ferrari, ainda mais isso acontecendo no grande prêmio local da Ferrari. Então realmente para mim foi um erro muito básico e a Ferrari ali pecou, assim como também acabou acontecendo a seguinte coisa, que eu acho que foi um erro da Ferrari. Eu já achei isso durante a corrida, lógico, depois que acabou a corrida, as informações que a gente viu, é mais fácil falar assim, não, erraram de fato, mas eu entendo o que a Ferrari fez, que foi o seguinte: essa imagem aqui que estou mostrando para vocês agora, foi quando a Ferrari pediu para o Leclerc devolver a posição para o Albon. Vocês lembram que há 2, 3 slides atrás, eu mostrei para vocês ali uma disputa entre Leclerc e Albon, onde o Leclerc tirou o espaço do Albon, que acabou indo para a brita, acabou perdendo a posição para o Hamilton, e começou ali uma investigação por parte da direção de prova. Eu acho, né, assim como falei na transmissão, que não iria dar penalização nenhuma para o Leclerc, embora eu acho que deveria, mas as regras atuais da Fórmula 1, ao meu ver, são muito ruins. Eu inclusive falei sobre isso no programa passado, para quem quiser ver, é só entrar no canal e pegar o segundo programa, que eu falei bastante sobre isso, mas de qualquer maneira, a Ferrari, na dúvida se o Leclerc fosse ser punido ou não, eles mandaram o Leclerc devolver a posição para o Albon, e o Leclerc fez o que a equipe pediu. Ele contestou, né, dizendo que na visão dele não tinha feito nada de errado, e acabou devolvendo. Nesse momento aí, é o momento que o Albon ultrapassa o Leclerc, e que ali ele cai da 5ª para a 6ª colocação. E a Ferrari fez isso por quê?
Porque se a direção de prova tivesse penalizado o Leclerc, ele tomaria uma penalização de 5 segundos e com 5 segundos ele provavelmente cairia para fora da zona de pontuação. Ele cairia, acho que para a 11ª colocação. Então a Ferrari, por via das dúvidas, achou melhor devolver na pista ali para proteger ali uma eventual penalização de 5 segundos e em vez de marcar alguns pontos, acabar marcando nenhum. E o resultado final foi esse aqui. Max Verstappen comemorando mais uma vitória bem improvável, né, diante do domínio que a McLaren vem demonstrando não só esse ano, mas principalmente no último Grande Prêmio em Miami, né, que o primeiro carro não McLaren, que foi o Russell, que chegou na 3ª colocação, chegou a 35 segundos, se não me engano, do Piastri naquela ocasião, e logo na corrida seguinte, a gente vê a Red Bull ganhando, e não ganhando por sorte, não ganhando porque, como aconteceu, por exemplo, no Japão, em Suzuka, onde a McLaren era mais rápida, mas não conseguia ultrapassar o Verstappen porque o circuito não permitia isso. Não. Esse final de semana, a Red Bull ganhou realmente por mérito, na velocidade, e a gente vê que o resultado da prova foi isso aqui, ó. Se puder encher a tela, por favor. Lucas Verstappen primeiro, Norris segundo, Piastri terceiro, Hamilton, de tudo que aconteceu com a Ferrari, ainda salvou uma 4ª colocação, que de forma alguma, sem tirar o mérito do Hamilton, foi muito mais uma combinação de situações, circunstâncias, safety car, tanto que o Hamilton, como eu mostrei para vocês agora há pouco, depois de 34 voltas, não tinha ultrapassado um carro sequer a pista, sendo que o Kimi Antonelli ficou à frente dele a corrida inteira até aquele momento. Então, realmente, a Ferrari não foi tão boa assim na corrida. Foram muito mais as circunstâncias que fizeram que o Hamilton evoluísse tanto. E, obviamente, ele também fez a parte dele muito bem feita. Algo, mais uma vez, ali na 5ª colocação. Leclerc em 6º, Russell, Carlos Sainz, Hadjar e Yuki Tsunoda, que com tudo que aconteceu, bateu, capotou, destruiu, ter marcado um pontinho muito melhor do que não marcar nada. E a situação do campeonato é essa aqui. Oscar Piastri, 146, 13 pontos à frente de Lando Norris e 22 pontos à frente do Max Verstappen com sua Red Bull e George Russell ali um pouco mais para trás com 99 pontos. Pessoal, voltando aqui para mim, por favor, Lucas. O que esse resultado dessa corrida quer dizer? Olha, pode ser simplesmente uma evolução da Red Bull, pode ter sido um final de semana meio atípico para a McLaren, só que aconteceu a seguinte coisa também, para quem acompanha a Fórmula 1, vai saber do que eu estou falando. Nas últimas semanas, a Red Bull contestou muito algumas coisas relacionadas à refrigeração dos freios traseiros da McLaren. E contestou com o seguinte sentido, dizendo que tinha alguma coisa ali que talvez não fosse muito correta. A FIA, segundo a FIA, depois da investigação que fizeram no sistema de freios da McLaren, na parte dos freios traseiros, né, disseram que não acharam absolutamente nada de errado nos freios da McLaren. E por que eu cito isso? Por incrível que pareça, ano passado, mais ou menos nessa mesma época, entre Miami e o Grande Prêmio de Imola, a gente teve uma situação muito similar com o mesmo tema, freios em relação à Red Bull. Para quem não lembra, ano passado a Red Bull começou o ano tão forte quanto a McLaren começou esse ano, ou talvez ainda mais forte, que o Max Verstappen até Miami tinha ganhado todas as corridas com facilidade. E ano passado teve um rumor que a Red Bull estava utilizando um sistema irregular, meio fora do regulamento, de freios. Diferente do que vem acontecendo, segundo a teoria da própria Red Bull esse ano em relação à McLaren, que o que a Red Bull fala em relação à McLaren é alguma coisa talvez não dentro do regulamento no sistema de refrigeração dos freios. No caso do ano passado da Red Bull, o que estavam insinuando é que a Red Bull tinha um sistema que mudava a pressão de freio de um lado para o outro do carro, do lado dos freios do lado esquerdo para os freios do lado direito, que isso não é permitido na Fórmula 1. O que é permitido na Fórmula 1, assim como em todas as categorias do automobilismo, é você mudar a pressão de freio do eixo dianteiro para o eixo traseiro, ou seja, o piloto dentro do carro ele pode passar mais freio para o eixo traseiro ou mais freio para o eixo dianteiro. Não pode ter uma mudança de freio de um lado para o outro do carro. E por que eu digo isso? Ano passado, quando começou esse boato que a Red Bull tinha um sistema lá que passava freio de um lado para o outro, ninguém nunca falou
olha, isso aconteceu de fato, mas quando esses rumores aconteceram, ao mesmo tempo aconteceu a seguinte coisa, a Red Bull parou de ter o domínio que tinha até então, em 2024, e dali para frente perdeu muito terreno, não só para a McLaren, mas para todas as outras equipes da categoria, ou seja, depois desse boato, todo mundo se aproximou muito do Red Bull. Esse ano, por incrível que pareça, também por um rumor de um freio fora do regulamento, por um motivo diferente. No caso agora, a McLaren. Está fora, não está fora? Segundo a FIA, não achou nada fora, mas a gente sabe que a FIA muitas vezes também não é que protege uma informação que, está fora. A FIA às vezes fala assim, olha, na verdade eles simplesmente pensaram numa coisa que a gente nunca pensou e agora a gente não vai deixar que isso aconteça mais porque agora daqui para frente não pode mais. Então às vezes a FIA tem esse tipo de postura. Agora o fato é, depois desses rumores muito fortes após o Grande Prêmio de Miami, logo na corrida seguinte a McLaren não tem o domínio todo e não só não teve o domínio que teve até então no Grande Prêmio de Miami e foi superada pela Red Bull. E o próprio Christian Horner, depois da corrida, eu não sei se ele falou isso para alfinetar ou não, quando perguntaram para ele, ele falou assim, poxa, como é que a Red Bull evoluiu tanto de uma semana para outra? E ele falou assim, não, na verdade, a gente não evoluiu. Eu acho que os nossos concorrentes pioraram. E na minha leitura dessa declaração do Christian Horner, quis dizer o seguinte, olha, talvez eles tenham piorado porque alguma coisa esquisita estava acontecendo nos carros da McLaren. Se é isso, se não é, eu não sei. Agora, pessoal, uma coisa está muito legal. A Fórmula 1 está muito competitiva. Já esse final de semana teremos mais uma vez corrida no Grande Prêmio de Mônaco, uma pista completamente diferente, uma pista que ano passado Leclerc conquistou sua primeira vitória no seu Grande Prêmio local, mas a Ferrari na fase que está, talvez seja um pouco mais complicado esse ano, mas de qualquer maneira, nesse final de semana, tanto na tela do Band Esportes quanto na tela da Band, Grande Prêmio de Mônaco, e eu convido a todos vocês a acompanharem esse final de semana na Fórmula 1 e na semana que vem estarei aqui de volta para falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco, sempre aqui com meus irmãos da KVM Audiovisual e trazendo aqui mais um episódio do MWF1 para vocês na semana que vem. Legal? Um grande abraço, mais uma vez, obrigado por estarem comigo aqui no programa de hoje e nos vemos na semana que vem. Abraço, até!